Juiz corrupto faz um insulto a Nicolas Ferreira durante o processo. Mas o que acontece em seguida? Deixa todos em choque. O tribunal estava lotado. Câmeras de jornais e celulares registravam cada detalhe. A audiência do dia prometia ser tensa. Afinal, envolvia Nicolas Ferreira, um dos deputados mais combativos da direita, e um juiz conhecido por seu alinhamento com a esquerda de Lula. Nicolas Ferreira, com sua postura firme e olhar afiado, entrou na sala de audiência de cabeça erguida. Ele não estava ali por crimes, pelo contrário. Era vítima de uma perseguição política. A esquerda, desesperada, para calar sua voz, arquitetou uma acusação absurda, tentando manchar sua reputação e vinculá-lo a supostos desvios de recursos. O juiz, um homem arrogante e prepotente, vestia sua toga como se fosse um rei absoluto. Seu nome era Carlos Mendonça, um velho aliado do sistema corrupto que colocou o Brasil. De joelhos nos governos petistas, tinha ligações com figuras de esquerda. E nos bastidores, boatos diziam que ele próprio estava envolvido em esquemas de corrupção. A plateia estava dividida: de um lado, apoiadores de Nicolas, que seguravam cartazes com frases como "Justiça de verdade, já", e "Nicolas é o futuro do Brasil". Do outro, militantes de esquerda, pagos por sindicatos que gritavam palavras de ordem ensaiadas, tentando criar uma narrativa falsa contra o deputado. O clima era tenso. Nicolas, sentado ao lado de seu advogado, aguardava o início da audiência. Ele sabia que aquela não era apenas uma sessão comum. Era um campo de batalha ideológico. O juiz bateu o martelo na mesa, chamando a audiência para a ordem com um sorriso cínico. Olhou para Nicolas e disse: "Finalmente um representante da direita no banco dos réus. Achei que vocês fossem santos, mas pelo visto também tem suas falhas. A esquerda presente na plateia Rio, tentando transformar aquilo em um espetáculo, mas Nicolas não se abalou. Ele sabia que a verdade estava ao seu lado e que naquela tarde a justiça não apenas seria feita, seria escancarada. E então a farsa começaria a desmoronar. O juiz, Carlos Mendonça, continuava com seu tom de deboche. O senhor Nicolas Ferreira, representante da direita, que tanto fala em moralidade, está aqui hoje para responder por acusações graves. Parece que o jogo virou. Não é mesmo? A plateia de militantes esquerdistas, estrategicamente posicionada no tribunal, explodiu em aplausos. Era um teatro armado para tentar humilhar o deputado. Um espetáculo onde a esquerda já havia ensaiado cada ato. Mas Nicolas Ferreira, com sua postura firme, não se abalou. Ele sabia que a verdade estava do seu lado. Excelência, com todo respeito, não estamos aqui para um espetáculo político. A justiça deve ser feita com base em fatos e não em preferências ideológicas. Rebateu Nicolas, olhando diretamente nos olhos do juiz. O juiz R, uma risada forçada carregada de arrogância. Fatos. Os fatos são que a direita sempre enganou o povo, fingem ser santos, mas estão afundados na lama da corrupção. Nicolas percebeu que aquele homem não era um juiz. Era um militante de toga, um agente do sistema corrupto que devastou o Brasil por anos, protegendo os esquemas do PT e dos poderosos da esquerda. O advogado de Nicolas interveio. Excelência, gostaríamos que as provas contra nosso cliente fossem apresentadas. Não há nenhuma irregularidade comprovada contra ele. Estamos lidando com um processo baseado em narrativas. O juiz sorriu novamente, cruzando os braços. Então agora vocês querem provas? Engraçado, porque quando se trata dos seus aliados, tudo é negado. Não é? Mas então um movimento inesperado aconteceu. Um agente da Polícia Federal entrou apressado no tribunal, trazendo um envelope lacrado. Ele se dirigiu ao promotor e cochichou algo em seu ouvido. O promotor empalideceu. Antes de continuarmos, aproveita para se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhum vídeo e fala pra gente da onde você está assistindo esse vídeo. Nos comentários, Nicolas percebeu que algo grande estava para acontecer. O juiz, sem entender, perguntou irritado:
O que o promotor pigarreou e olhou para o juiz. Excelência, recebemos novas provas que podem mudar o rumo desta audiência. O juiz ficou pálido. Provas que provas, o promotor hesitou. O silêncio tomou conta do tribunal. As câmeras registravam cada detalhe. Excelência, essas provas não são contra o deputado Nicolas Ferreira. São contra o senhor. Um burburinho tomou conta da sala. Os apoiadores de Nicolas se entreolharam confusos, enquanto os militantes da esquerda ficaram calados sem saber o que fazer. Nicolas abriu um leve sorriso. Finalmente, a verdade estava vindo à tona. O juiz, suando, frio, se levantou bruscamente. Isso é um absurdo. Vocês estão querendo me intimidar. Mas era tarde demais. As máscaras estavam caindo. O tribunal, que antes era um palco, montado para tentar humilhar Nicolas Ferreira, agora se transformava no pesadelo do juiz corrupto. O promotor, ainda segurando o envelope lacrado, abriu os documentos e começou a ler. Sua voz ecoava no salão. As provas recebidas apontam que o juiz Carlos Mendonça está envolvido em um esquema de propinas e desvio de recursos públicos. Há registros bancários, conversas comprometedoras e testem que confirmam sua ligação direta com empresários ligados ao governo do PT. O silêncio foi absoluto. O juiz, que momentos antes tentava humilhar Nicolas Ferreira, agora estava tremendo. Isso é um absurdo. Essas provas são falsas. Quem foi que trouxe isso? Isso é uma armação da extrema-direita fascista, gritou o juiz, completamente fora de si. Mas o promotor continuou. Excelência, os documentos vieram diretamente da Polícia Federal, com autorização do Ministério Público. H. Evidências de que o senhor recebeu depósitos de empresas que venceram licitações fraudulentas durante os governos petistas. O dinheiro foi repassado a contas no exterior e depois lavado em negócios de fachada. Nicolas cruzou os braços, mantendo a serenidade. O jogo havia virado. Vejam, só disse ele, olhando para o juiz. Quem diria que aquele que mais apontava o dedo estava, na verdade, enterrado até o pescoço, na lama da corrupção? A plateia começou a reagir. Os militantes da esquerda, que antes riam e aplaudiam o juiz, agora estavam em choque. Alguns começaram a sair apressados do tribunal, percebendo que não podiam mais defender o indefensável. Já os apoiadores de Nicolas começaram a aplaudir e gritar: Justiça! 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 O juiz, desesperado, se virou para os policiais na sala. Vocês não vão fazer nada. Isso é um golpe. Estão tentando me silenciar. Eu sou um juiz. Tenho imunidade. Um dos agentes da Polícia Federal se aproximou calmamente. Excelência, sua. Imunidade não cobre crimes de corrupção ativa, lavagem de dinheiro e obstrução de justiça. Temos uma ordem de prisão emitida pelo STF. O juiz deu um passo para trás. Pálido. Ele nunca imaginou que seu reinado de impunidade chegaria ao fim ali. Diante das câmeras, diante do Brasil inteiro. Nicolas se aproximou do microfone. Excelência, o senhor tentou usar essa audiência para me humilhar. Mas a verdade sempre prevalece. O povo brasileiro já sofreu demais com juízes militantes que protegem corruptos e perseguem inocentes. Mas hoje, diante dessa corte, diante do Brasil, a justiça verdadeira será feita. Os policiais se aproximaram e puxaram as algemas. Carlos Mendonça, o senhor está preso por corrupção e lavagem de dinheiro. O senhor tem o direito de permanecer em silêncio. As câmeras registravam tudo. O juiz corrupto, que minutos antes se achava intocável, agora tinha as mãos algemadas. Seu rosto estava vermelho de vergonha, sua toga de juiz manchada pelo peso de seus crimes. O tribunal explodiu em aplausos. A verdade havia triunfado. O som das algemas se fechando nos pulsos do juiz corrupto ecoou pelo tribunal como um símbolo do fim da era de impunidade. O homem que usava a toga para perseguir opositores e proteger aliados criminosos agora estava reduzido a um réu qualquer, humilhado diante das câmeras da justiça e principalmente do povo brasileiro, os militantes da esquerda
que minutos antes riam e gritavam ofensas contra Nicolas Ferreira, agora estavam em choque. Alguns tentavam sair discretamente, enquanto outros continuavam a murmurar que aquilo era uma armação da extrema-direita, mas os fatos eram inegáveis. As provas estavam ali escancaradas, e o Brasil inteiro assistia à verdade sendo revelada. Nicolas Ferreira se levantou calmamente e caminhou até o púlpito. Ois ainda tentou argumentar. Isso é um absurdo. Nicolas, você sabe que eu só estava cumprindo meu papel. Isso é um ataque contra a democracia. Nicolas, com um olhar sério e sem demonstrar qualquer sinal de arrogância, respondeu: Democracia. O senhor fala de democracia enquanto usa seu cargo para proteger corruptos e atacar aqueles que querem um Brasil melhor. O povo brasileiro está cansado dessa hipocrisia. O tempo dos senhores da impunidade acabou. A plateia explodiu em aplausos. O juiz, já sem ter como se defender, abaixou a cabeça pela primeira vez em anos. Ele percebeu que não estava acima da lei. O promotor retomou a palavra diante das provas incontestáveis. Solicitamos que o réu Carlos Mendonça seja encaminhado imediatamente para uma cela na Polícia Federal, onde aguardará julgamento por corrupção, lavagem de dinheiro e abuso de autoridade. Os policiais começaram a escoltar o juiz para fora do tribunal enquanto caminhava. Algemado pelos corredores, repórteres tentavam arrancar alguma declaração dele. Mas agora o homem que antes destilava arrogância e ódio contra a direita de Bolsonaro estava em silêncio absoluto, derrotado pelo próprio sistema, que ajudou a corromper, já dentro do tribunal. Nicolas voltou para os cidadãos que acompanhavam o caso. Ele sabia que aquele momento era maior do que apenas um escândalo de corrupção. Era uma mensagem para o Brasil. Pegou o microfone e discursou. O que aconteceu hoje aqui não é apenas sobre um juiz corrupto sendo preso. É sobre a luta do povo brasileiro contra um sistema que sempre tentou nos calar durante anos. A esquerda de Lula destruiu nossa nação, roubou nosso dinheiro e se colocou acima da lei. Mas os tempos mudaram, o Brasil acordou. E nós não aceitaremos mais ser governados por criminosos de toga ou por políticos que tratam o país como um feudo pessoal. Os apoiadores de Nicolas levantaram-se e começaram a gritar: Fora corruptos! Fora corruptos! Nicolas continuou à direita de Bolsonaro. Representa o verdadeiro desejo do povo, liberdade e progresso. E podem ter certeza, continuaremos lutando para limpar esse país de todos aqueles que querem manter o Brasil refém da corrupção e do autoritarismo. O tribunal inteiro explodiu em aplausos. Nicolas não apenas saiu vitorioso daquela audiência, ele saiu como um símbolo de resistência e justiça para milhões de brasileiros que acompanhavam tudo ao vivo. Enquanto isso, nas redes, a notícia se espalhava como um incêndio. Hashtags como MES, juiz corrupto, presumeiro, Nicolas, herói do Brasil, e meu fora Lula estavam entre os assuntos mais comentados. A esquerda tentava desesperadamente criar uma narrativa alternativa, mas dessa vez não havia. Como apagar a verdade? A humilhação pública do juiz corrupto era a prova de que a justiça finalmente estava sendo feita. A notícia da prisão do juiz corrupto. Carlos Mendonça se espalhou pelo Brasil como um incêndio. As redes sociais estavam em polvorosa. Os principais portais de notícia tinham que admitir a verdade e o povo, cansado de ver a justiça sendo usada como ferramenta de perseguição política, comemorava nas ruas. Nicolas Ferreira, que entrou no tribunal sendo alvo de uma farsa montada pela esquerda, saiu vitorioso. Mais do que isso, saiu como um símbolo da resistência contra um sistema podre que tentou calar aqueles que lutavam pelo bem do país. Na saída do tribunal, uma multidão esperava por ele. Centenas de pessoas seguravam bandeiras do Brasil, cantavam o hino nacional e gritavam palavras de apoio. O clima era de celebração e, ao mesmo tempo, de renovação da esperança. Nicolas subiu em um carro de som improvisado e pegou o microfone. O público ficou em silêncio
esperando suas palavras. Meus irmãos patriotas, hoje, o Brasil venceu, a multidão explodiu em aplausos e gritos de apoio. Hoje não foi só um juiz corrupto que caiu. Hoje foi mais um tijolo desse sistema podre que está ruindo. Eles tentaram me humilhar, tentaram me calar, mas esqueceram que quem está do lado da verdade nunca se curva. Os gritos de Nicolás ecoavam pelas ruas. Ele continuou por anos. Vimos juízes militantes políticos corruptos e a esquerda de Lula transformarem esse país em um playground de bandidos. Enquanto o povo sofria, eles enchem os bolsos com dinheiro sujo. Mas o Brasil acordou, e essa prisão é só o começo. Mais uma vez, os aplausos tomaram conta do local. Algumas pessoas choravam de emoção. Um apoiador levantou um cartaz. Nicolás 2026, o presidente da verdade. Nicolás sorriu, mas manteve o foco. Ele sabia que aquela vitória era importante, mas a batalha ainda não havia terminado. Se hoje conseguimos mostrar a verdade, é porque não desistimos. Eles ainda vão tentar de tudo para nos parar, para calar aqueles que defendem a família, os valores cristãos e o Brasil. Mas não vamos recuar. Vamos seguir firmes, porque essa luta não é só minha, é de cada um de vocês. Os aplausos continuavam. Algumas pessoas começaram a gritar: fora, Lula, fora, corruptos. Nicolás levantou a mão e disse: sim, fora todos aqueles que destruíram esse país. Mas lembrem-se, não basta apenas tirar os corruptos. Precisamos colocar pessoas de bem no poder. Precisamos de um Brasil governado por quem ama essa pátria, por quem defende o trabalhador, o empreendedor, o agricultor e as famílias. Ele então fez uma pausa, respirou fundo e finalizou com uma frase que fez a multidão vibrar. O Brasil não será escravo da corrupção. O Brasil pertence ao povo. A euforia tomou conta do local. Era um momento histórico. Enquanto isso, nas redes sociais, o caso dominava as discussões. O juiz corrupto preso, os Nicolás, herói do Brasil, e Bolsonaro. 2026 estavam no topo dos assuntos mais comentados. Influenciadores conservadores comemoravam a vitória da verdade, enquanto a esquerda tentava, sem sucesso, criar uma narrativa alternativa. A reação da mídia foi previsível. Alguns jornais tentaram minimizar o impacto da prisão, dizendo que era apenas uma investigação em andamento. Outros usaram expressões como perseguição da direita e Nicolás radicaliza discurso. Mas o povo já não acreditava mais na velha mídia. As imagens do juiz sendo algemado eram irrefutáveis, e enquanto a esquerda tentava desesperadamente se defender, Nicolás foi para suas redes sociais e fez uma live histórica em menos de uma hora. Mais de 1 milhão de brasileiros estavam assistindo simultaneamente. Ele começou olhando diretamente para a câmera. Boa noite, Brasil. Hoje vocês viram com seus próprios olhos que a justiça verdadeira ainda pode existir. Neste país, tentaram me destruir, mas a verdade prevaleceu. E isso só aconteceu porque não me calei, porque nós não nos calamos. O chat era tomado por mensagens como você nos representa. O Brasil precisa de você 2026. É Bolsonaro ou Nicolás. Ele continuou, meus amigos. A batalha contra esse sistema corrupto está apenas começando. Eles ainda estão no poder. Ainda seus tentáculos espalhados pelo STF, pelo Congresso, pela mídia. Mas o que aconteceu hoje mostrou que o povo tem voz, e essa voz é mais forte do que qualquer esquema sujo. Ele então olhou diretamente para a câmera e fez um chamado à ação. Se você está cansado de ver seu país sendo destruído, se você quer um Brasil livre, um Brasil sem corrupção, compartilhe essa mensagem, inscreva-se no canal, comente aqui embaixo e mostre que nós somos a maioria. Eles podem ter dinheiro e a mídia, mas nós temos algo que eles nunca terão: a verdade e a força do povo. A transmissão encerrou-se com um número recorde de interações. E naquele momento, o Brasil percebeu que a luta contra o sistema corrupto estava longe de acabar. Mas agora
tinha um líder ainda mais forte para seguir. Nicolas Ferreira saiu do tribunal vitorioso e esse era só o começo. Não se esqueça de compartilhar essa mensagem poderosa. Com quem você ama juntos, vamos salvar o Brasil. Tem um link especial para você no comentário fixado. Se você se emocionou, aprendeu algo ou simplesmente gostou dessa história, inscreva-se no canal e curta este vídeo. Isso ajuda o canal a crescer e nos motiva a trazer mais histórias emocionantes como esta. E por favor, deixe um comentário nos contando de onde você está ouvindo essa história. Isso não só nos ajuda a saber até onde nossas histórias estão chegando, mas também aumenta muito o nosso engajamento. Então, já aproveita e comenta. Combinado? Ah, e não se esqueça de assistir a próxima história que está aparecendo na sua tela agora. Eu garanto que será tão emocionante quanto essa. Obrigado por estar aqui. E até a próxima!